Nájila, 7 de dezembro de 2021. O desencarne como sábio recurso cósmico. Bom dia, irmãos. Nós iniciaremos o nosso diálogo hoje acerca desse recurso maravilhoso que Deus nos concede, que é o desencarne, fazendo a leitura de citações de 3 grandes orientadores de nós espíritas vinculados à Sociedade Brasileira de Estudos Espíritas. O primeiro tem que ser, de Jesus Cristo. Está em João 14, versículos 1 a 2. Não se turbe o vosso coração, credes em Deus. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se assim não fosse, eu vô-lo teria dito. A próxima citação que nós vamos ler é do espírito Antônio Grimo, orientador filosófico da Sociedade Brasileira de Estudos Espíritas. Ele diz: a doutrina dos espíritos faz chegar a cada um, através de seus ensinamentos pedagógicos, que não há finitude, não há terminalidade. Faz chegar a cada um que alguém, ao desencarnar, completou ali um ciclo frequencial e assim se alcançou a si mesmo, se planificando dentro da frequência em que vive, se substanciando como ser, migrando imediatamente para outra frequência, retornando ao ciclo evolutivo crítico e podendo, no futuro, retornar à frequência da Terra, inclusive fazendo nova encarnação. A próxima citação é do espírito Leocádio José Correia, também um de nossos orientadores, e eu abstraí de uma mensagem que ele enviou a uma irmã que estava em luto. E ele diz na carta dele a essa irmã: cara irmã, morrer significa evoluir, renascer, existir mais plenamente. Por isto, quero vê-la em atitude de serenidade, compreensão, coragem, para viver este momento que está passando após a partida do esposo. A Terra é lugar para fazer disciplina interior. Todos os atos vividos registram a aprendizagem e a cada obstáculo superado qualificamos o espírito. Quem crê no espírito não se amedronta diante da precariedade da matéria, nem lê o desencarne como ponto final, mas essencialmente como novo estágio para a evolução. A vida, sempre vida, intensa vida no universo. Luz, fé, esperança, compreensão, entendimento, resistência, vida, siga em frente, muita coragem. Então agora nós, para reforçar em nós o compromisso de compreender o desencarne, nós faríamos um olhar e fazermos um olhar acima da cultura vigente, que é do luto, é do sofrimento, é da dor em função do sentimento de perda. Nós iniciaremos nosso diálogo colocando em relevância algumas questões. Primeira questão: de quando éramos uma partícula subatômica que, de combinação em combinação, de desagregação em desagregação, de reagregação em reagregação dos complexos formados, em que fomos nos constituindo até o momento atual, quanta informação acerca de reencarnes e desencarnes já acumulamos. Vou resumir, a pergunta é: de quando eu era uma subpartícula atômica até este instante, passei por muitas agregações, muitas composições, muitas decomposições de sistemas. Quanto eu registrei de experiência, de conhecimento e de sabedoria acerca dessas partidas e dessas novas composições. A segunda questão que nós gostaríamos de colocar em relevo para pensar é:
Se a cultura materialista nos convida a fazer do desencarne o fim, e a cultura espiritualista nos permite ver a vida como um contínuo, nos levando, portanto, a assumirmos o dever de não continuar reproduzindo momentos anteriores da história da humanidade, em que a ditadura da separação pela morte imperava absoluta e a angústia, o desespero nos dominavam por inteiro, que foi nos levando a criar várias formas de luto. Se nós temos essas duas posições, a cultura materialista que prega o luto, a perda, a separação total, o fim de tudo, e a cultura espiritualista que nos diz a vida é um contínuo e quem está partindo está separando apenas do corpo físico, e essa unidade espiritual continua, e a unidade matéria vai desagregar e compor, disponibilizar os elementos para compor novos conjuntos. Qual a cultura queremos adotar para nós? E assumirmos corajosamente qual cultura queremos adotar para nós. A questão número 3 que gostaríamos de colocar é: nós nos damos ao luxo de estarmos encarnados na Terra 112 anos após a divulgação da teoria da relatividade. Momento em que tal teoria já foi estudada, já foi revisada, reavaliada, tida e havida por cada um de nós como um verdadeiro descortinador de horizontes possíveis. Por que nós ainda estamos no absoluto, com essas ajudas todas que nos permitem caminhar para a relativização, que é olhar alguém que desencarna e frente às suas próprias dificuldades, frente ao estado em que ele, naquele momento do desencarne, tinha chegado, e avaliar se é melhor para ele permanecer encarnado em situações lastimáveis ou se é melhor para ele a partida. Se com o grande auxílio do irmão Einstein e tantos outros filósofos, cientistas, filósofos religiosos, nos perguntarmos se estamos em condições de relativizar o desencarne, inclusive a partir de avaliações bem simples como: primeiro, se este espírito estivesse contando com um conjunto físico, emocional, afetivo, social, que lhe proporcionasse condições de fazer boa produtividade reencarnatória, ou seja, marcar positivamente seus passos evolucionários aqui na Terra, marcar positivamente os passos evolucionários da humanidade. Se ele estivesse no pleno uso do seu livre-arbítrio, ele desencarnaria agora? Esse espírito deixaria este corpo agora? Ele, o espírito, se desligaria do conjunto material neste momento ou permaneceria por mais tempo, revitalizando-o, operando e aprendendo através dele? São perguntas que gostaríamos de fazer nesse encontro. Outra pergunta que gostaríamos de colocar é: o meu inconformismo com o desencarne procede ou reflete falta de conhecimento, de compreensão e entendimento plenamente possíveis diante da vida? Porque são entendimentos e compreensões plenamente possíveis. O homem no século XXI, ele já tem condições de avaliar essas circunstâncias todas. A outra questão que precisamos colocar em questionamento é: tenho mascarado o meu apego com a palavra amor? Eu estou em luto por apego, dependência ou por amor? E aí já fazer uma revisão acerca do amor. O amor é algo aberto, ele não promove o luto, ele promove compreensões variadas
avaliações profundas e transformadoras para melhor. O apego, ele é fechado. O apego nos coloca agarrado àquele ponto, querendo que ele se estivesse aí, que ele se revitalizasse, ou mesmo que ele estivesse morrendo aí de sofrimento numa cama, mas eu estivesse contando com aquele físico ali. Às vezes contando com a pensão dele, às vezes contando com a moradia com ele, uma vez que ao desencarnar vai ter que inventariar, vai ter que dividir, eu vou ter que me mudar e essa questão toda. E nós não nos mascararmos, sermos capazes de caminhar para o nosso interior, corajosamente nos enxergar, corajosamente nos avaliar e com muito amor, inclusive nos perdoar. Perdão não quer dizer pôr as mãos postas e dizer amém, é compreender e já determinar que vamos superar esse quadro. Porque, na verdade, o século XXI, no século XXI, nós já temos condições de pensar o pensado. Nós já temos condições de enxergar a vida, as pessoas, as coisas, sobre o prisma do pensamento que tantos pensadores estão aí trabalhando no momento, que é o pensamento complexo. No esforço de alcançar condições para nos esforçar para desenvolver o pensamento analítico, que é aquela característica de sermos capazes de fazer análises profundas, sínteses transformadoras, revitalizadoras, que nos empurram para momentos posteriores melhores. Através do pensamento complexo, o pensamento analítico, que são desenvolvidos efetivamente à luz do amor, do estudo, do trabalho, da meditação, da reflexão, da prece, que são desenvolvidos à luz de profundas consultas ao nosso interior e consultas aos anais de ciência, de filosofia, de religião, que estão aí disponíveis a nós, nós podemos deduzir que quando alguém desencarna, nós já nos beneficiamos muito com a presença física, afetiva, emocional daquela pessoa, pela qual queremos, pela cultura, nos impor ao luto. Mas, se nos encaminharmos para um ser que tem gratidão, nós nos encaminharemos a um sentimento aberto de agradecer a Deus o tempo de convivência com aquela pessoa, mantê-la em nós sim, porque nós nunca perderemos quem amamos, eles nunca nos deixarão e nós não os deixaremos, até mesmo porque suas presenças são vivas em nós, e quando a presença é vista do ponto de vista espiritual e é usada como um processo de reespiritualização permanente, nós crescemos e cada vez mais espiritualizamos essa caminhada e ela se reverte numa saudade deliciosa. É uma saudade que ela é rica de alegria interior pelo que fizemos junto com aquela pessoa, pelo que foi possível fazer e pelo que continua sendo possível fazer, à luz do que construímos com ela e através dela. Nós, ao reconhecermos esses benefícios todos, nós vamos reconhecendo que o maior lucro nós já recebemos e temos esse capital, que é o lucro espiritual, para continuarmos trabalhando e crescendo com ele em nossas mãos. E aí nós compreendemos melhor liberdade espiritual. Nós compreendemos melhor independência de corpo físico. Nós compreendemos melhor o que significa quando os espíritas mais antigos falavam de o corpo sendo a escravidão do espírito. Quando um espírito, a partir de um determinado momento, não tem mais condição de fazer o seu crescimento máximo possível através de um corpo, porque ele já representa, é um liame, mas não é um instrumento de desenvolvimento espiritual,
aí ele realmente passa a ser escravizador. E nós temos que saber discernir essas questões. Ao percebermos a impossibilidade de aquele espírito ser feliz daquele momento em diante, dentro do possível máximo da sua construção de felicidade, dentro do possível máximo dos recursos para recuperações e reparações aqui na Terra, na conjuntura atual, com os recursos que a Terra apresenta, a humanidade apresenta, que aquele espírito pode dispor, aquele indivíduo reencarnado pode dispor. E ao percebermos o quanto já nos beneficiamos na ordem física, moral, afetiva, espiritual, com aquele ente, das possibilidades de felicidade que ele foi para nós, e a possibilidade de felicidades para ele de agora em diante, naquele corpo serem tão remotas, a partir de ali, percebemos o desencarne como bênção. Percebemos o desencarne como uma infinita bondade e sabedoria do nosso Criador. Aí, analisando melhor, nós perceberemos que só é possível falar em evolução no sentido planetário e mesmo no sentido do espírito, num planeta com as características da Terra, havendo a lei do desencarne. E por isso ela é lei, todos desencarnam. Então aí nós percebemos que ele, o desencarne, permite efetivamente a renovação. Ele abre espaço para o desencarnante viver novas experiências, porque em frequências diferenciadas, abre espaço para a chegada de reencarnantes, trazendo possibilidades de renovações. São novas frequências, novas vibrações, novos conhecimentos, para novos modos de operar a vida chegando. É nós partindo, abrindo espaço para outros que chegam. Nós percebemos que qualquer um de nós que tenha feito vínculos afetivos fortes com membros de sua família biológica, com aqueles da grande família humana, nós que tenhamos cuidado efetivamente dos nossos, sejam família biológica ou humana, ao despedirmos pelo desencarne desses entes queridos, passamos pela experiência de ver claramente que o retorno ao polissistema espiritual ali é bênção. Não importa em que idade o desencarnante partiu, importa que suas possibilidades físicas de aquele momento em diante, na conjuntura planetária em que vivemos, na conjuntura social familiar, não lhe permitiriam a felicidade que ele, como espírito, tem direito. Um ponto que vemos repetir nos sofrimentos daqueles que se despedem de seus entes queridos ao vê-los retornar ao polissistema espiritual, temos percebido que é com relação à idade. É como se nós imaginássemos que o idoso não tem mais o que aprender, não tem mais como transformar, é hora de ir embora. A criança que recém chegou, ou o jovem, não está na hora de ir embora. E aí nós temos que sermos cautelosos, extremamente fraternos, solidários, sermos bons orientadores de nós e da humanidade, para conseguirmos nos manter em condições de bem permanecer aqui o máximo possível, bem permanecer. Porque Deus, sendo bom, sendo justo, Ele vai permitir que qualquer criança que tenha sofrido um percalço, seja na ordem celular, em função dos alimentos e medicamentos que colocamos para o interior deles, uma vez que eles não têm a posse do seu livre-arbítrio, seja porque desviamos as atenções e ocorrem os acidentes, seja um adulto que encurtou seu capital de vida com seus hábitos, suas decisões, seus estresses interiores. Ali ele está encurtando seu capital de vida e está fazendo chegar a hora de partir antes da hora. Ou seja,
poderia até ter um capital de vida longo, deixar até grandes feitos na humanidade, mas sofreu um encurtamento de capital de vida pela falta dos cuidados necessários aqui no planeta. Nós, nessa proposta de muito cuidado, cautela, atenção, renúncia frente aos produtos que são deliciosos, que são lindos, são atraentes, mas que são péssimos ao nosso sistema celular, portanto, ao nosso espírito que está aqui precisando trabalhar e aprender, nós temos que fazer uma atenção especial com relação ao grande investimento que é feito desde orientações, instruções, preparação de projeto encarnatório no polissistema espiritual. Quanto nos custou, e custou a tantos espíritos orientadores, instrutores, para compor um projeto um projeto encarnatório, compor as possibilidades de nos alocarmos em determinadas famílias que nos permitiriam a caminhada dentro do nosso quadro, dentro do que necessitamos. O quanto custou isso? Agora vamos para a preparação, a recepção, os cuidados e ofertas de subsídios para cada reencarnante na Terra por parte dos que aqui estão para recebê-los. E nós temos que valorizar esses investimentos nas ordens espiritual, afetiva, social e na ordem material, por que não? São famílias que investem, que se dedicam, que renunciam para receber um espírito que tem um projeto reencarnatório maravilhoso para cumprir, e se não tivermos cuidado, em função de haver um equilíbrio cósmico na natureza, esse espírito vai retornar antes do tempo ao polissistema espiritual, porém o desencarne foi na hora certa. Nós temos que, inclusive, fazer um novo olhar sobre a hora de partir. A hora de partir é quando eu impus uma finitude nas possibilidades do sistema físico, sistema biológico, bioquímico, celular, ser um bom prestador de serviço ao espírito. Nesse equilíbrio cósmico da natureza, acordarmos para entendê-lo e seremos mais felizes, permitindo que os nossos entes que retornaram ao polissistema espiritual sejam mais felizes por receberem de nós, seja em que frequência estiver, vibrações confortáveis, vibrações saudáveis, equilibradas, receberem de nós vibrações de compreensão, de saudade, não de sofrimento expresso, não de luto, mas de alegria por sabermos que estarão melhores do que estavam aqui, porque a desencarnação promove revisão de vida, promove que a pessoa nessa revisão faça avaliações, façam sínteses dos acontecimentos e das possibilidades que ele teve na sua última encarnação, ele faça sínteses maravilhosas que permitem a ele já deslumbrar os horizontes dali para diante e, portanto, ele faz um salto quântico em matéria de evolução, mais evoluído, mais feliz. Nós temos condições de ser informantes e repassadores do bem com relação ao desencarne, compreender os processos naturais, essenciais, é vibrar o bem, é fazer o bem. Somos o maior país cristão do planeta. Nós temos condições de fazer o olhar sobre nascimento, que é a reencarnação, desencarne, que é chamado de morte, e que não é morte, é apenas uma nova agregação, e sermos pessoas que promovem mais felicidade no planeta. Eu assisti há poucos dias uma palestra maravilhosa de uma médica
que eu sugeriria a cada um dos irmãos acessar no YouTube e assistir. A palestra se chama A Morte é um Dia que Vale a Pena Viver, com a doutora Ana Cláudia Quintana Arantes. Vale a pena assistir. Sejamos conscientes para não sermos os que engrossam as listas dos mantenedores das várias formas de lucros decorrentes do desencarne. São médicos psiquiatras sendo assoberbados nos seus trabalhos, ao invés de atender irmãos nossos que, atender com mais tempo e com mais qualidade, nossos irmãos que desencarnam com disfunções neurológicas, com disfunções que realmente precisam da psiquiatria, eles têm que se desdobrar para dar conta de atender um contingente enorme de pessoas que o pano de fundo da sua depressão, sua angústia, sua melancolia, sua tristeza, seu adoecimento, enfim, é o desencarne de entes, às vezes que já estavam acamados há anos. Atendemos pessoas que chegam acabando-se em sofrimento nos atendimentos de gabinete do centro. Ah, porque minha mãezinha foi embora, me abandonou, Deus puxou meu tapete. Você vai ver a idade da mãezinha, 96 anos. Num mundo que não está qualificando para a liberdade de ser de uma pessoa com 96 anos. Está completamente despreparada. A pessoa não pode sair sozinha, ela não pode ir a um supermercado sozinha, ela não pode ir a uma praia sozinha, não pode ir a um clube, não pode ir à reunião dos idosos sozinha, ela tem que ser vigiada o tempo todo, e a pessoa ainda acha que essa pessoa é para permanecer nessa agrura, com dores. 96 anos não é saudável, com dores, artrite, artrose, reumatismo, e quando não há coisas piores, como o Alzheimer, o Parkinson, etc. Nós temos que fazer um novo olhar e deixar que os médicos psiquiatras, os medicamentos psiquiátricos estejam alocados para nossos irmãos com disfunções que realmente necessitam deles, que nós não encareçamos, não tornemos tão caros os velórios, com tanta urna caríssima, sepultura caríssima, coroas de flores caríssimas sobre os túmulos, rezas pagas e etc., para aliviar a incompreensão do desencarne. Que sejamos nós os construtores a cada instante de uma nova ordem. Muito obrigada a todos. Quero reprisar aqui uma palestra maravilhosa com o título A Morte é um Dia que Vale a Pena Viver, com a médica doutora Ana Cláudia Quintana Arantes. Ela é especialista em cuidados paliativos. Cuidados paliativos para dar conforto a quem está em terminalidade. Muito obrigada a todos.